Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual. Aula número 8, autoridades delegadas. O capítulo que é 7 no livro Autoridade Espiritual de Watchman Nee. Isso é o que nós estamos estudando, esse livro que é o nosso livro-texto. Hoje, na aula número 8, nós queremos estudar as autoridades delegadas. Nós já falamos da autoridade de um modo geral, que a autoridade está no coração de Deus. O trono de Deus se assenta, se baseia em autoridade. Sem autoridade, a obra de Deus não pode ir para frente. Sem reconhecimento de autoridade, nenhuma nação pode ter sucesso, ser feliz, se a autoridade não for reconhecida. O ideal é que a autoridade não tenha que ser imposta, mas seja espontaneamente reconhecida. Principalmente na igreja, quando o povo reconhece a autoridade em quem de direito, então esta é a melhor situação. A autoridade máxima no universo é o próprio Deus. Não é o povo, é o próprio Deus. E sendo Deus a autoridade máxima, toda pessoa que reconhece a autoridade, esta pessoa está em princípio agradando a Deus. Compreendeu? Mas agora vamos especificar um pouquinho mais as autoridades delegadas. Não só a autoridade principal deve ser acatada, como também as autoridades que a autoridade principal delega. Uma autoridade delegada é uma pessoa que recebeu uma determinada autoridade específica, recebendo não só a responsabilidade, o direito de tomar decisões, como o poder para fazer aquelas decisões serem cumpridas. As autoridades delegadas, portanto, têm todo o poder que a autoridade delegadora lhes delega. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, já é um texto de certa forma conhecido por nós, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, autoridades humanas, porque isto agrada a Deus. Deus é a fonte de toda autoridade. Meu irmão, não pense que você pode viver uma vida cristã apenas na base do amor, da paz e do amor. Há que se ter reconhecimento de autoridade, a quem de direito. Sem reconhecimento de autoridade, a obra de Deus não pode caminhar. Na base da paz e do amor não se consegue nada. A anarquia não é método que Deus possa usar para fazer a sua vontade prevalecer. Há que se reconhecer a autoridade. Deus se revela de duas maneiras básicas: pela sua presença, tanto em Jesus, que veio revelar a Deus, Jesus também era Deus, como pela sua autoridade. Ou a presença de Deus se faz sentida por si, ou ela se faz sentida pela sua autoridade. Autoridade esta que se manifesta, inclusive, nas leis. As leis testificam de existência de uma autoridade. A existência e o reconhecimento da autoridade apontam diretamente para Deus, onde você reconhece um povo ordeiro, que reconhece a autoridade, um povo cujo coração manifesta uma submissão espontânea a autoridades, então você pode dizer que este povo já está em princípio agradando a Deus, já tem grande probabilidade de ser um povo achado por Deus, de ser um povo abençoado por Deus, de ser um povo a quem Deus abençoará. A existência de mandamentos, a existência de leis, reconhece a autoridade. Onde existe autoridade, você certamente verá que esta autoridade se manifesta de alguma forma, instituindo um padrão. E este padrão é caracterizado pelas leis. Um país, um povo, uma organização é tanto mais nobre quanto melhor, mais superior é o padrão de pessoa que as leis definem. As leis definem um padrão ideal. Num país que não zela muito pela questão de autoridade, pela qualidade, as leis são muito superficiais, elas mudam, são leis paliativas, são leis que não expressam um padrão espiritual, são leis, digamos, injustas até.
As leis testificam da autoridade que as constituiu. Um povo que reconhece a Deus, em princípio, tem leis sábias, mandamentos justos. Aleluia! As autoridades que são delegadas exercem o seu direito sob a autoridade maior, ainda que Deus não aprove tudo o que elas fazem. Vou repetir. As autoridades que são delegadas exercem o seu direito sob a autoridade maior, que é a autoridade de Deus. É isto mesmo que Deus não aprove tudo o que elas fazem. A democracia plena é assim. As leis existem e todos reconhecem a autoridade das leis. Um partido sobe ao poder, ainda que não concorde com todas as leis, ele tem que respeitar, porque são leis estabelecidas. E contra a lei, as pessoas não podem ir. O apóstolo Paulo, em Romanos, ainda no capítulo 13, não só exorta a que nós nos submetamos às autoridades, como também exorta a não resistir à autoridade, sob pena de punição. Não só você deve se submeter, como você deve não se rebelar, não se revoltar contra a autoridade constituída, porque foi constituída por Deus. A Noé, está escrito em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, só após o dilúvio foi dado que ele tivesse autoridade de governar a terra. Em resumo, somente após o dilúvio, somente a Noé, foi dado por Deus ao homem a autoridade de governar o homem. Essa autoridade não havia sido dada anteriormente. Na Bíblia, Deus chama a Nabucodonosor e ao rei da Pérsia, entre outros, chama de servos. Como pode Nabucodonosor ser servo de Deus? Um rei da Pérsia? Sim, eles eram servos porque exerciam a autoridade delegada de Deus. Um reino frouxo, um governo frouxo, sem autoridade, não aponta para Deus, não testifica de Deus. Um reino, um povo, um governo frouxo, sem autoridade, não testifica de Deus. O princípio básico de todas as leis, embora falhas, é o mesmo que o da lei de Deus. Todas as leis têm algo em comum: punir o mal e recompensar o bem. Você já reparou? Todas as leis visam mostrar o que é certo, o que é errado, e incluem punição para as coisas erradas e, em geral, recompensa para as coisas boas. Atualmente está na moda as leis só punirem o mal, não dando recompensa nenhuma para o bem. De qualquer forma, as leis visam caracterizar o que se espera de bem e de mal. Isto é o que as leis dizem. Todas as leis têm, então, essa parte em comum, inclusive em comum com a lei de Deus. Só mesmo com distorções, o mal poderia passar por bem. Mas nenhum governo que se saiba exalta e premia o mal pelo mal. Você já viu isto? Nunca ninguém viu isto. Um governo exaltar alguém por ser errado? Um governo premiar o mal por ser mal? Isto não. Pode premiar o mal mostrando o que é bem, distorcendo as coisas. Mas o anticristo será o único governo que será a própria essência do mal. E ele premiará o mal, mostrando que é mal, que é contra Deus. Será o único governo. Por enquanto, todos os governos da terra visam premiar o bem, incentivar o bem e punir o mal. Todos os governos, todas as leis, portanto, estão em princípio de acordo com a lei de Deus, neste ponto, exaltar o bem e punir o mal. Aleluia por isto. Em 2 Pedro, no capítulo 2 e versículo 7, nós encontramos escrito o seguinte, isto é, foi escrito pelo apóstolo Pedro com a chancela de Deus. 2 Pedro 2, capítulo 10. Abra sua Bíblia. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores.
Que coisa terrível. Você já prestou atenção a esse aspecto? Há daquelas pessoas que não têm nenhum receio, não têm recato, e desprezam governos, eles são arrogantes, menosprezam toda autoridade, difamam os governos constituídos, as autoridades constituídas por Deus, e eles estão cavando a sua própria sepultura. São malditos, segundo a palavra de Deus. E que você não entre numa dessa, meu irmão. A anarquia, jamais, segundo o Senhor. A insubmissão à autoridade é anarquia. A insubmissão à autoridade é motim contra Deus, é revolta contra Deus. Você estará ajudando o anticristo se você apoiar a anarquia, se você apoiar a rebeldia. Jamais, por mais errada que a autoridade esteja, não há motivo para a rebeldia. Você estará ajudando o anticristo. A anarquia só interessa a Satanás. Qualquer governo é melhor do que a anarquia. Por pior que seja, qualquer governo é pior do que a anarquia. Porque cada país, cada povo tem governo que merece. E Deus constitui autoridades àqueles que são os melhores representantes dentre o povo. Não tenha dúvida disto. Se alguém está colocado em posição de autoridade, aquela pessoa está representando o verdadeiro coração, o verdadeiro intento daquele povo, e tem mais, é a melhor pessoa para ocupar aquele cargo naquelas circunstâncias. Você poderá estranhar esta afirmação, mas não estranhe não, é a pura verdade. Você pode ver isto exemplificado na Bíblia. Saul, embora futuramente tendo sido um péssimo rei, foi constituído por Deus. Um homem de acordo com o coração do povo. Deus escolheu dentre Israel o homem que havia de melhor para ocupar aquela posição de rei. O melhor ainda era muito mau aos olhos de Deus. Portanto, Deus preparou durante longos anos um rei que agradaria a Deus e que seria segundo o coração de Deus, Davi. Mas acontece que aquele rei segundo o coração de Deus não foi um rei segundo o coração do povo. E Davi, como rei, encontrou muitas revoltas do seu próprio povo. Um rei segundo o coração de Deus não teve o respaldo do povo. E este é um princípio bíblico, que sempre aquele que agradar a Deus será minoria em qualquer país, em qualquer lugar. Nunca terá o respaldo e o apoio unânime do povo. O povo não está interessado em fazer a vontade de Deus. O povo está interessado em satisfazer aos seus próprios apetites. Portanto, se o povo pudesse escolher, escolheria a anarquia. Isso é verdade, mas a anarquia não é nem cogitada na palavra de Deus. Qualquer autoridade é melhor do que nenhuma autoridade. Quando não há nenhuma autoridade, a autoridade de Satanás campeia, se manifesta livremente. Portanto, qualquer autoridade que exista é um empecilho para Satanás se manifestar plenamente. Nós devemos reconhecer o valor das autoridades, orar por elas. As autoridades são delegadas por Deus e o que elas fazem, fazem por delegação de Deus. Tome cuidado para você não cair na maldição de 2 Pedro 2:10, de ser considerado por Deus arrogante, blasfemador, difamador de autoridade, desprezador de governos. Isso não agrada a Deus, não recebe a aprovação de Deus. Deus não pode apoiar aqueles que estão na anarquia, aqueles que estão em rebeldia contra governos. Jamais foi assim e jamais será. Deus é Deus de autoridade, não é Deus de anarquia. O povo de Deus não é o povo que se rebela, que vai para a anarquia. Amém.